Conosco, o professor Antônio Paulino. Não tem jeito eu não te perguntar disso aí. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. E essa nuvem de gafanhotas? Isso aí é meio tenso. Preocupa. E, de qualquer forma, caso eles não migrem para o Uruguai, que é o que parece ser o mais provável, as ações têm que ser imediatas e rápidas para evitar prejuízos maiores. Mas mesmo indo para o Uruguai, a gente fica tenso, né? Porque não é porque está indo para o vizinho que nós vamos comemorar também, né, Paulino? Não. De qualquer forma, o problema ele é grave. E a capacidade reprodutiva do inseto ela é muito grande. Então, todo cuidado é pouco e o monitoramento ele tem que ser próximo, para a tomada de decisão ser rápida. A gente tem falado aqui para que você não perca tempo. Percebeu alguma coisa diferente na sua lavoura? Porque às vezes o produtor vê e acha que é coisa simples. Não é, né, Paulinho? Não é. Qualquer coisa diferente, ele tem que buscar uma orientação profissional. Tem, e com o profissional correto. Porque caso ocorra uma tomada de decisão errônea, o prejuízo é dobrado. Pois é, você falou da capacidade reprodutiva do inseto. Tem a capacidade destrutiva... Também muito grande. Que é extremamente agressiva. E ainda a condição de migração, porque a capacidade dele sair de uma ponta para outra também é muito grande. Então, é aí que nós estamos, pelo que eu li até onde sei, fazendo esse monitoramento. Eu acho que sem o monitoramento não dá para prever. Porque a condição ambiental pode fazer com que ele aumente ou diminua a distância que ele consegue cobrir diária. Pois é, inclusive ontem nos grupos a gente tinha alguns falando, olha, até sexta-feira chega no Paraná. Pessoal, calma, não vamos entrar em pânico também, né, professor? Sim. Então isso aí é um momento... Parcimônia, cuidado e atenção, sempre. Então, vamos para o nosso assunto. Vamos para o nosso assunto. Bioestimulante. Primeiro vamos falar assim, o que é isso? Bom, os bioestimulantes, eles são classificados como produtos comerciais não minerais com compostos orgânicos, onde esses compostos orgânicos podem ser carboidratos, proteínas e principalmente hormônios vegetais. Então, nós usamos hoje os bioestimulantes como ferramentas dentro do manejo do produtor para que se maximize algumas características de interesse agronômico. Nós temos dentro dos produtos comerciais hoje, principalmente 3 das 6 classes de fitohormônios presentes na maioria desses bioestimulantes, que são auxinas, citocininas e giberelinas. Esses bioestimulantes, que são os bioestimulantes de primeira geração, eles sofreram algumas mudanças nos últimos anos. Então, novas classes de hormônios ou substâncias novas das classes já existentes começaram a ser utilizadas. E de forma mais recente, nós temos derivados de ácido abscísico, nós temos inibidores de etileno, compondo junto com as 3 classes anteriores as 5 maiores classes conhecidas de bioestimulantes. E temos uma nova que nos permite uma resposta, uma indução de resposta vegetal a estresse abiótico, seca e alta temperatura, que são os bracinoesteroides. Então nós temos uma gama de ferramentas. Tudo isso dentro dos bioestimulantes? Tudo isso dentro do bioestimulante. O que muda de bioestimulante para bioestimulante é que cada companhia, que cada empresa detentora tem um balanço hormonal que é dela. Então as empresas possuem bioestimulantes distintos, com balanços hormonais diferentes, e por isso a aplicação deles, o time de entrada na lavoura, ele é muito crítico. Não pode haver erro. Porque alguns vão estimular crescimento radicular, outros vão fazer efeito de achatamento de planta. Então você não pode usar balanço hormonal errado para você não atrapalhar o balanço hormonal endógeno da tua cultura-alvo.
Isso também muda de acordo com a cultura? Muda. Eu posso estar usando isso aí, porque a gente está falando aí de agricultura, mas isso aí também pode ser usado na pastagem? Sim, com absoluta certeza. Inclusive, existem bons relatos, principalmente de sementeiras de braquiária, que precisam de uma estimulação muito rápida para enchimento de racks, para enchimento de semente, né? Que na verdade não é um grão, é uma semente. E alguns bioestimulantes têm essa capacidade de melhorar essa translocação da macromolécula do nutriente que está na folha para fazer o enchimento da semente. Já que eu estou com um fisiologista aqui, eu vou fazer as perguntas, se elas forem muito ignorantes, nós vamos mudando. Nesse caso, eu precisaria ter um bioestimulante, assim, o adequado, por exemplo, você falou aí, daquele momento para o enraizamento. De repente é para floração. Então, assim, eu preciso saber quem é que eu estou usando. Precisa. E esse é um dos maiores erros, ao meu ver, do posicionamento de alguns bioestimulantes que se encontram hoje no mercado. Ocorre daquela, vamos falar assim, daquela ignorância por desconhecer do produtor, que ele vai lá e usa no momento certo, aí deu certo, e de repente ele acha que pode usar em qualquer momento? Tem isso também. Nós temos observado, com esses últimos, tranquilamente, aí, 7, 8 anos de pesquisa na área, que o balanço hormonal, ele é um para o vegetativo, ele é outro para o florescimento e ele é outro diferente para o processo de senescência. Então, a ferramenta bioestimulante, ela pode ser usada nos 3 momentos, mas com dose certa, no time certo de aplicação. Senão, o efeito pode ser desastroso. A palavra é essa. O meu consultor, naturalmente, ele deve ter um conhecimento para me orientar. Olha, nesse momento, o adequado na dose X é esse. Exato. Sim, para o produtor ter uma ideia dessa ferramenta, o quão poderosa ela é, nós temos resultados aqui de imagens aéreas feitas por drones, que nós conseguimos um efeito de achatamento de planta da ordem de 12%, 15% em arquitetura foliar. Deixa eu sanar aqui a minha ignorância. Esse efeito de achatamento, eu quero ele em quem? Cana? Na soja, milho, algodão. Feijão, algodão. Certo. Nós queremos que a planta feche a rua um pouco mais tarde, para que ela consiga receber mais luz no dossel. Se a gente pegar a parte aérea de uma planta e observar, nós vamos ver que as folhas mais velhas estão no terço inferior. As folhas maduras, que são responsáveis pelo enchimento de grão per si, por mais da metade do enchimento de grão, na maioria das culturas, está no meio da planta. E nós temos as folhas jovens na parte de cima. Aí então, aquela folha jovem, ela chegaria e faria sombra para os demais. É exatamente isso que a gente quer evitar fora da hora. Então eu preciso de mais um pouquinho de fotossíntese ali e tal. Mais luz, mais vento para distribuir melhor o gás carbônico. Então nós conseguimos, com a bioestimulação correta, principalmente pelo uso de citocininas, fazer com que as folhas fiquem menores, mais grossas, com mais tecido fotossintético, com menos estômato. Então a planta evapotranspira, ela perde menos água e o fechamento estomático dela passa a ser conduzido de maneira mais adequada. Então ela passa mais tempo absorvendo nutrientes do solo, com menos autossombreamento e uma melhor capacidade de utilização daquilo que o produtor jogou na base da adubação dele para fazer o mecanismo fotossintético funcionar. Então, para nós leigos, de repente olhar uma rua aberta, não necessariamente que não seja uma lavoura bem cultivada. Sim, sim. Inclusive nós tivemos a felicidade de adquirir um equipamento que se chama Infrared Gas Analysis. Então, ele é vai analisar tal de a condição. Exato, a gente analisa a fotossíntese no ato. E nós sabemos que a bioestimulação, quando realizada no time correto, ela tem aumentado a fotossíntese de plantas na faixa de 12, 14, até 18% a mais de fotossíntese na mesma área. Nós estamos falando sobre todas estas condições de bioestimulante para as plantas.
E aí nós falamos aí, especialmente essa conversa nossa ficaria ali mais, vamos colocar assim, para soja, feijão, algodão e no milho, que aí o milho a gente já tem umas folhas mais estreitas, também vem, dá para fazer esse trabalho? Também, e o milho, por ser uma planta que tem um aparato fotossintético muito eficiente, que é o que nós chamamos de planta C4, ele tem uma capacidade de resposta ainda maior do que a C3, que são as leguminosas. Então, em termos de eficiência, é aquilo que eu sempre converso com os meninos durante a formação deles. É muito mais fácil você bombar uma C3 do que uma C4, porque naturalmente a C4 já é mais eficiente. Então, quando você consegue pegar algo que é mais eficiente e melhorar a performance dessa cultura, o rendimento ainda é maior. Seria, vamos aqui traduzir aqui para fazer um paralelo, seria como pegar alguém e levar para uma academia a pessoa que não tinha nenhum tratamento, aí vai dar as vitaminas, vai lá, leva para o nutricionista, leva para o fisiculturista e tudo, do que pegar alguém que já é atleta. Exatamente. O atleta vai dar trabalho para aparecer alguma coisa. Vai. É o caso do milho. Porque ele já é melhor preparado. O milho ele tem essa característica. Ele já é atleta. Já. E um dos melhores. Tanto é que, se nós formos analisar uma produção de silagem, hoje nós temos áreas de silagem no país dando 80 toneladas de massa por hectare. Se a gente pegar uma outra C4, que é a cana-de-açúcar, são 200 toneladas de massa por hectare. Então, plantas de metabolismo C4, elas exigem doses diferentes, concentrações diferentes de bioestimulante que planta C3. Já que você falou de doses diferentes, Brasil desse tamanho. Eu planto soja no Rio Grande do Sul e tem uma área lá no Mato Piba. Vai ter diferença também? Muita. Vai sim. Um fator interessante, que às vezes passa desapercebido, é que nós temos condições, principalmente de temperatura diferente. Porque a grande maioria de plantas leguminosas, feijão, soja, que são essas plantas C3, que são menos eficientes, ela ocorre na safra de verão. Por quê? Porque tem mais luz, porque tem mais água, porque a amplitude de temperatura é mais favorável para o crescimento e desenvolvimento vegetal. É por isso que a gente tem condição, na nossa região aqui centro-oeste, de jogar o milho como segunda safra, como safrinha. Porque a primeira safra, onde o ambiente é mais favorável, a gente põe a menos eficiente. Por isso que nós plantamos em sucessão. E eu acredito que a bioestimulação dentro desse sistema, ela pode permitir melhor enraizamento no início, que é para isso que a gente usa a auxina, no balanço com citocinina. Depois, nós conseguimos bioestimular a transição floral, que é o fim do vegetativo, começo do reprodutivo, que é o que vai permitir o produtor ter ganho, ter mais número de fileiras por espiga, maior número de grãos por fileira, maior massa de grãos, pensando em milho, maior quantidade de flores e, consequentemente, pegamento de vagem, pensando em soja, feijão e outros. Então, essa transição, ela é auxina citocinina no vegetativo com giberelina no reprodutivo. Por isso que eu citei que os primeiros bioestimulantes do mercado, eles tinham balança auxina, citocinina e giberelina. Só que pensando em vegetativo e transição para reprodutivo, perfeito. Mas pensando do reprodutivo para a senescência, nem sempre eles conseguiam entregar aumentos consideráveis de produtividade. Por isso que hoje nós testamos moléculas novas. O querido e saudoso Dirceu Gassin falava que para entender de planta precisa de pensar como planta. É exatamente isso aí? Que é pensar no enraizamento, pensar no desenvolvimento, pensar na floração, enchimento de vagem e ir nessa sequência? É por aí? Um dos grandes benefícios da bioestimulação é permitir com que a planta tenha boca, raiz, capacidade de captar do solo tudo aquilo que o produtor disponibilizou na base. E às vezes, uma crítica que eu faço construtiva, pelo menos a minha intenção é ser construtiva. De que adianta economizar uma entrada a mais, que eu penso que nós estamos muito bons em solo, mas não tem ninguém conversando com a planta.
nós estamos ficando escravos da otimização dos produtos. A gente já viu isso acontecer na indústria sucrocoleira e vimos que isso, a tal da meta, às vezes joga produtividade para baixo para cumprir meta. Então eu penso que uma entrada a mais, para ter o time correto, para fazer com que a planta tenha maior capacidade de desenvolvimento e diferenciação para ela produzir e entregar 4, 6, 8 sacas a mais lá no final, vale a pena. E isso é algo que eu gostaria de deixar para as pessoas pensarem. Será que nós estamos fazendo direito? Pegando o que o professor Disseu falava, capricho. Tem que ter amor. Nosso tempo está esgotado e a boca precisa ser cuidada antes de ser plantada. Com certeza. E só deixar uma última mensagem aos produtores e aos técnicos. Usem essa ferramenta. Nós temos obtido grandes ganhos, principalmente por fazer com que o processo de senescência da planta diminua e o número de dias de enchimento de grão aumente. Não percam isso de vista. A gente faz um compromisso aqui já, e comprometendo ele, vamos para o campo, para nós mostrarmos um pouquinho das ações, o que precisa ser feito. Tem os meninos que são os profissionais de amanhã, estão sempre trabalhando, mesmo nessa pandemia a pesquisa não parou, né? Não parou. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente volta a falar. Com absoluta certeza, sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui com vocês.